A paz do Senhor. O que acontece? Eu fui para fazer uma live, sendo que a menina que ia entrar para fazer a live, a Deise Gouveia, aconteceu alguma coisa que ela não pôde entrar, não conseguiu entrar. Então eu não sei ainda exatamente o que aconteceu, que depois ela vai me explicar. Mas para não ficar vazio isso e expectativa grande, eu decidi fazer um vídeo ao invés de uma live. Decidi fazer um vídeo, né? Porque a palavra de Deus, ela não pode deixar de ser dita, né? Eu sei que há tempo para todas as coisas, né? Mas a palavra, ela se renova, ela faz morada. E eu tenho certeza que quem for ouvir, quem for assistir esse vídeo, vai ser alcançado de alguma forma. Então, o que eu quero dizer, essa série, né, Resiliente, do Projeto Livre Soul, fala muito a respeito de pessoas resilientes. O que é ser resiliente? O que é ser resiliente? São pessoas que têm a capacidade de refazer depois de uma tragédia, depois de algo ruim. A pessoa é capaz de se refazer. Isso está em todo mundo, está em todos nós. Basta a gente ter, primeiramente, Deus. Deus é a base de tudo. Deus, ele é a base para uma vida melhor, né? Então essa capacidade quem dá é Deus. Então você tem isso. Se você não tem, busque em Deus que Deus te dá. E o crescimento, a resiliência não vem com mágoa, resiliência não vem com raiva. Onde tem a resiliência, não pode, porque você se refaz, você se renova, você prospera depois de uma queda, você levanta depois de um baque. E isso todo ser humano tem, sendo que muitos por causa da emoção. E eu não estou descartando e nem estou assim, achando que você... Não, eu não consegui porque eu sou fraca. Não, você não é fraco. Talvez a sua emoção está tão aflorada e talvez você não tenha como ter capacidade de se apegar em Deus. Então, primeiramente, se apegue em Deus. Isso eu não estou falando nem de religião, gente. Não estou falando nem por eu ser cristã, que você tem que aceitar Jesus, não. Mas se apegue em Deus, porque só Ele te dá essa capacidade de resiliência. Não é fácil. A pior coisa no mundo, principalmente para a mulher, é a dor da rejeição, sabe, do abandono, né? Então é muito ruim. Eu sei, eu falo isso de sentada na cadeira, porque é o que eu vivo, é o que eu já vivi, é o que eu vivo hoje, né? Mas uma coisa, eu posso até chorar, mas uma coisa eu tenho dentro de mim o Espírito Santo. O Espírito Santo que me dá a capacidade de, depois de um choro, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Então todo dia eu dou a volta por cima. Todo dia eu falo, Senhor, me ajuda mais um dia. E toda vez que chega de noite, que eu boto a cabeça no travesseiro, eu agradeço, Senhor, muito obrigado, porque eu passei, eu consegui, eu venci mais um dia. Eu não sei o que está passando contigo. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei, mas Deus sabe. E eu quero dizer uma coisa pra você. É possível reviver. É possível dar a volta por cima. É possível sim. Você não precisa dar cabo à sua vida, porque muitas das vezes as pessoas acham que se suicidar é o melhor caminho porque eu quero acabar com a vida. Mas não é o suicídio. A pessoa quer acabar com a dor que está sentindo, o vazio que está sentindo. Então a pessoa não sabe buscar aquilo que possa preencher. Então a pessoa acaba querendo dar cabo da própria vida. E eu quero dizer que não é assim. Deus, ele tem uma vida nova para você. Deus não é o fim, é apenas o começo. O fim, às vezes, é o começo para uma nova vida, para um novo ciclo que está se começando. E muitas das vezes a gente fica tão apegado a esse ciclo que está terminando, tão apegado, que a gente não deixa espaço. A gente não deixa espaço para chegar ao novo. Eu falo isso para você, que eu estou vivendo isso. Eu vivo isso. Mas isso não tem me abalado? Sim, tem abalado. Mas eu tenho buscado em Cristo, em Deus, essa força. Porque só em Deus que podemos ter essa força. Muitas das vezes as pessoas passam por situações tão desagradáveis, tão dolorosas, que encontra nas drogas um motivo para acabar com a dor, mesmo que ela seja momentânea. Pessoas encontram em outros relacionamentos fúteis, vazio, para acabar com essa dor. Às vezes pessoas ficam tão amarguradas, que não acreditam mais nas pessoas.
Eu já vi pessoas dizer que não acredita mais no amor, porque foi frustrada no amor. Tem pessoas que não acreditam mais na igreja, porque foi frustrada por causa de um líder, ou até uma pessoa, um membro mesmo, e não acredita mais no cristão, entendeu? Então eu quero dizer para você que Deus, ele não é o fim, é um recomeço, é uma oportunidade que Deus tem para fazer você recomeçar algo novo na sua vida. Se você começar a assistir grandes nomes por aí, o que eu falo, eu deixo bem claro, não é só ser cristão, não é só no meio cristão, meio evangélico, mas não sei se você já ouviu a história da Oprah Winfrey. Essa mulher, a história dela tá aí para quem quiser ver. Se você não viu, vá lá e veja, assista. Porque foi uma menina que desde nova foi abandonada e ela foi abusada pelo pai durante muitos anos. Ninguém dava nada, sabe, para ela. E hoje ela é uma das mulheres mais influentes do mundo. Então, atrás de uma grande pessoa, de um grande testemunho, tem dores, tem sofrimentos, tem abuso, tem abandono, tem prejuízos, tem, entendeu? Então, na tua vida não pode ser diferente. Não vai ser diferente. Na minha vida não vai ser diferente. Eu ainda acredito na vida, eu acredito no casamento, eu acredito numa nova história, eu acredito em recomeços. Eu preciso acreditar, porque é isso que nos impulsiona quando você tem a fé de que tudo vai melhorar, de que em Deus você pode todas as coisas. Então, eu quero dizer para você, não desista de você mesmo. Eu não falo pra você nem a desistir desse emprego, nem a desistir da tua família, nem a desistir da igreja, nem a desistir de Deus, não é desistir. Eu tô falando pra você não desistir primeiramente de você mesmo. Que quando você desiste de você mesmo, é difícil a vida continuar. É aí que vem a depressão, é aí que vem a vontade de se matar, porque você é um vazio que se alastra. Na palavra de Deus, grandes homens da Bíblia, mulheres da Bíblia, antes de você ver, o rei Davi, Ana que teve 7 filhos, tantos homens, Daniel que foi liberto da cova, Sadraque, Mesaque, o próprio, que eu amo a passagem de José, o próprio José, o governador do Egito. Essas pessoas passaram por rejeição, essas pessoas passaram por lutas, essas pessoas passaram pelo vale da sombra da morte, essas pessoas passaram e foram humanas como eu e você. Só porque está na Bíblia não quer dizer que foram super-homens ou super-mulher. Você não é super-homem, você não é super-mulher. Você é sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações e aos mesmos abandonos que essas pessoas. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, desde o ventre já tinha uma sentença na vida dele. Ali, quando estava chegando a hora de ele chegar na cruz por mim e por você para morrer, ele teve medo. Primeiramente, ele chama os seus amigos mais chegados para poder orar por ele. Não tinha ninguém, gente. Eu não sei se você está passando por isso nesse exato momento. Cássio, eu não tenho ninguém agora. Eu estou sozinha. Você não está sozinha, Deus está contigo. Só fala, Deus, esteja aqui comigo, fica comigo, Espírito Santo, habita em mim. Você não está sozinha, Deus está aí do teu lado. Deus está aqui do meu lado. Jesus, quando ele chegou foi lá embaixo, a palavra de Deus diz que ele subiu dessas 2 vezes e ele chega lá, os discípulos, porque ele pediu, ore por mim que está chegando a hora. Quando ele chegou lá, os discípulos estavam dormindo. O próprio Jesus não pôde, naquele exato momento, contar com pessoas. Porque pessoas é falho, pessoa dorme, pessoas esquece. E também não vai ser assim. Eu posso esquecer de você. Se você falar assim, Cássia, ora por mim tal dia. Alguma coisa pode acontecer que eu vou esquecer, porque eu sou ser humano. Mas Jesus, ele não se esquece de você. E mesmo que ele tenha sido esquecido, Jesus não esquece de você. Ali quando Jesus chega no Getsemane, ele fala para Deus, Deus, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade, porque ele sabia que tinha uma missão, ele sabia que tinha um propósito nessa dor.
Primeiramente eu quero dizer para você, existe um propósito de Deus nessa sua dor, existe um propósito de Deus nesse teu deserto, existe um propósito de Deus nessa rejeição, existe um propósito de Deus. Você não está nesse mundo em vão. Deus tem algo para fazer na sua vida, na vida da tua família. E geralmente ou 100%, acho que posso falar 100%, quando os propósitos de Deus se cumprirem na sua vida, você vai ser uma pessoa abençoadora. Porque Deus, quando Ele tem algo na vida de uma pessoa, não é só para a pessoa, é para abençoar nações, é para abençoar a vida. Talvez você tenha um ministério, talvez você tenha um negócio mesmo lucrativo que vai abençoar outras pessoas. E muitas das vezes é necessário passar por essa dor para que mais tarde você possa lidar com o sucesso, lidar com o ministério que você tem, que Deus tem para a sua vida. Todas as pessoas que passaram por deserto, lutas, tiveram história, fizeram história depois. Às vezes a gente olha a pessoa, grandes homens, sendo cristão ou não, você olha o sucesso, dinheiro, ministério lá em cima, mas você não sabe o quanto essa pessoa já chorou no quarto. Talvez você esteja hoje chorando muito no teu quarto, achando que tua vida acabou, achando que ninguém dá nada por você, achando que Deus esqueceu de você. Não, eu quero dizer que Deus não esqueceu, Ele está só te aperfeiçoando naquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Muitas das vezes a gente até planta, alguma coisa que a gente está colhendo, mas o arrependimento é o melhor e o primeiro passo para Deus reescrever a sua história. A sua história não acabou. A tua história não acaba aqui. Eu quero, e nesse projeto, o Projeto Livre Soul, eu estou nessa série Resiliente. Eu posso falar de carteirinha, sentada na cadeira, eu posso falar isso para você. Eu passo por situações que quando eu olho para trás assim e vejo o que eu já passei, eu falo, meu Deus, era para me ter desistido há muito tempo. Era para me ter acabado com a minha vida há muito tempo. Mas eu tô aqui. Isso quer dizer que é isso? É Deus que me sustenta. É Deus que mostra para mim e fala, filha, não acabou. E eu acredito que não acabou na minha vida. Eu lembro que na semana retrasada, eu fui pregar numa igreja pequena, pouca gente, porque eu nem ligo, porque na mesma intensidade que eu pregar para um, se Deus me tem para pregar para 1000, eis-me aqui, ó Deus, para pregar para um. Mas a minha vida, o que eu passo não pode ser em vão, minha vida não é em vão. Eu não vim aqui de passagem, na verdade nós somos peregrinos, mas eu não vim aqui apenas de passagem. Eu preciso falar da palavra de Deus, eu preciso falar para as pessoas o que Deus faz. E ali não tinha quase ninguém. E eu estou num processo. Eu estou num processo muito doloroso. Eu não tenho vergonha de falar. Eu estou num processo doloroso. E ali eu preguei e cheguei em casa. Eu chorei. Eu fui chorar. Não pelo aquilo que Deus fez. E o povo, glória a Deus, que palavra maravilhosa. Meu Deus, Senhor Jesus, me ajuda, porque tá doendo, mas eu preciso cumprir o meu chamado. E cheguei em casa, eu fui chorar. E ali a diaconisa, da qual me convidou, mandou um áudio para mim. Sabe? Me elogiando. Dizendo que como eu era bonita e como a palavra edificou. E como ela falou que, poxa, eu gosto de estar perto de pessoas assim como você. Isso para me engrandecer, não. Mas é para saber que eu estou no caminho certo. Porque eu vou te falar, irmãos, se as pessoas jogam pedra, se Satanás tem tentado investir na sua vida, é porque você está no caminho certo. É porque ele sabe a capacidade, porque o inimigo, ele sabe a capacidade que você tem. Ele sabe que você é uma arma na mão do Senhor. Então por isso que ele investe pesado na sua vida. Não olhe para a dor, não olhe para o problema, olhe para aquele que pode resolver o problema, olhe para aquele que tem um propósito nessa sua dor. Não desista de você. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus cumprir os propósitos dele na sua vida. É fácil? Eu sei que não é fácil.
mas mesmo chorando, porque a palavra de Deus diz: aquele que vai semeando e chorando, voltará colhendo os seus molhos. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Se está no tempo de chorar, chore. Se está no tempo de plantear, planteie, chore mesmo. Mas daqui a pouco, eu tenho certeza que Deus, Ele muda o cativeiro. Eu tenho certeza que Deus ele vai fazer infinitamente mais. A palavra de Deus diz, se eu não me engano, em João, eu não sou muito boa para lembrar os capítulos, mas fala sobre a dor é como uma dor de parto, né? Tipo assim, a promessa é como uma dor de parto. Que você vai passando e vai doendo. A mulher quando gera, quando tá para ganhar o neném, vai doendo, e ela não aguenta mais. A ponto de já ouvi dizer que a mulher fala: não quero mais, como se pudesse, e de tanta dor que é. A dor do parto é uma dor insuportável, que quem só suporta são as mulheres. Mas a palavra de Deus diz que quando essa mulher dá à luz, ela já se esquece da dor. E ela se alegra com o bebê dela, com o milagre dela. Assim vai ser na minha vida e na sua. Tá doendo? Tá difícil? Tá doendo muito? Espera. Porque daqui a pouco você vai segurar o seu milagre na mão e toda essa dor será esquecida. Você vai poder falar: eu passei e venci. E você vai ser um testemunho, que é o melhor testemunho. É a nossa própria vida. É o melhor testemunho. Quando as próprias pessoas vê aquela drogada, aquele drogado, aquele desempregado, aquela que só sofria, aquela que só... E agora como é que está? Então você vai ser o testemunho vivo nessa geração. E eu creio. Se você crê, fala isso. Deus, eis-me aqui, tá doendo? Mas Senhor, cumpre em mim os seus propósitos. E eu pensando nesse projeto, nessa série Resiliente, apesar de vários da Bíblia, todos da Bíblia, eu acho, né, heróis da fé. Já leu sobre, acho que em Hebreus, os heróis da fé? Tudo que essas pessoas tiveram que renunciar para entrar no hall de heróis da fé. E essa pessoa, para mim, também é Noemi. Noemi, a palavra de Deus diz que Noemi, o marido de Noemi, saiu da terra de Belém, porque no momento, foi apenas um momento, teve fome naquela terra e saiu. E ali, quando ela saiu, o marido dela morre. O provedor da casa morre. E naquela época, os filhos, homens, que sustentavam a casa. E esses homens casaram também. E ali ficou ela, os filhos e as duas noras. Sendo que os filhos dela também morreram. Ou seja, os provedores, os homens da casa morreram. Ficaram apenas as três mulheres. Como naquela época não tinha como sair de madrugada para poder trabalhar, ganhar dinheiro, elas ficavam viúvas, elas eram viúvas, né? Era sustentada pelo governo, era sustentada. Então, o provedor foi embora. E elas se viram só. E Noemi fala para Órfão e Ruth: vai para vocês casarem. O que seria de Noemi? Porque naquele momento de dor, Noemi era quase praticamente um suicídio. Noemi não tinha mais o que fazer, Noemi não tinha mais para onde correr. E ela não queria que as noras dela sofressem junto com elas. Quem iria sustentar elas? Não teria como. No momento de desespero é assim. A gente pensa em várias coisas. Na verdade, a gente pensa sem pensar muito. Porque a dor chegou, o desespero bateu, o luto tá aí. Sem esperança, sem perspectiva. O que vou fazer? E muitas das vezes a gente toma decisões totalmente erradas também. E ali a palavra de Deus diz que Orfa vai embora. Mas Ruth, ela fica com Noemi. Então, depois que fica, aí em Ruth capítulo 1, versículo 19 diz assim: então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: não chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso.
Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que me chamarias, Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso, e me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Ou seja, ela sai com uma família, ela sai ditosa, feliz da vida, talvez com seus bens, com seus pertences, porque quando você vai embora você leva tudo que é seu. E lá fora ela perde tudo. E ela tem que voltar para a casa do pão. Ela teve que voltar para a cidade dela. E muitas das vezes a gente, por tomar atitude, ou porque Noemi, ela não mandava nela, o marido dela saiu. Talvez nem foi ela que plantou. Mas sendo que lá fora, ela sofreu todas essas perdas, todos esses baques. E depois ter que voltar. Aí já mostra assim uma certa humilhação. Você sai de um lugar de nariz em pé e agora, não que às vezes soberba, mas é tipo assim, opa, tô saindo. Agora é minha hora, vou vencer. E você perde, ter que voltar. Já é humilhação. Além da humilhação, a humilhação dela mesmo de ter que voltar. Ela sai com o marido, o filho, depois tem as duas noras e volta só ela e a nora. Talvez sem nada. E ali o povo da cidade, a vizinhança, já com o olhar, já fala assim, olha lá, aquela ali não é Noemi? Ela mesmo fala, não me chamo mais Noemi, me chamo Mara. Mara quer dizer amargurada. Eu não sei em que estágio você está nesse momento. De Mara, amargurada. Muitas das vezes é necessário sim voltar, mas volta de cabeça erguida. Deus é um recomeço, não importa o que vão dizer, porque infelizmente o ser humano ele olha assim e ele fica te olhando, vê o quanto você está no fundo do poço, o quanto você está no fundo do poço. Tem pessoas que estão apontando e realmente é vergonhoso. Realmente é doloroso. Além do luto, além das perdas, ainda tem os olhares, os apontamentos, ainda tem os bem feitos. Eu sei que não é fácil, mas Deus ele tem uma nova história. Ali ela volta para Moabe. Ali ela dá estratégia a Rute, a sua nora, para se casar com Boaz. E Boaz casa com Rute. E a vida dela muda. Engraçado que Rute era nova. Rute poderia se casar. Mas para Noemi, que já era, era, entre aspas, mais difícil. Porque às vezes a gente acha que para Deus fazer algo para a nossa vida, tem que ser novo, tem que ser novinho. Talvez 70 anos, Deus não vai cumprir mais. Enquanto a vida há esperança, enquanto a vida, Deus ele promete. E Deus ele cumpre o que ele prometeu. Deus ainda realiza sonho, não importa a hora. Vou contar rapidamente um testemunho, enquanto isso você vai abrindo em Ruth, capítulo 4. Mas deixa eu te contar um testemunho rapidamente da minha vida, Minha mãe teve 7 filhos, 3 filhas mulheres. E ela sempre falava que o sonho dela era ter uma filha, ver uma filha casando de véu e grinalda, de vestido de noiva. Esse era o sonho dela. Minha irmã mais velha casou, mas casou só no civil e logo depois ficou viúva. A minha irmã do meio não casou. E eu fui a última, eu casei, só que eu também casei só no civil. E o meu sonho também era sempre botar vestido de noiva. Mas até então já tinha casado, tava bom, tava tranquilo. Aí eu lembro que num certo domingo, eu vindo da igreja, tava vindo eu e meu marido, a gente vindo da igreja, e Deus colocou algo no meu coração e falou assim pra mim: filha, tá na hora de você apresentar o teu casamento pra mim. Mas até então, eu falei pro meu marido, Deus tá me dando pra gente casar na igreja. Porque a gente é casado só no civil, para casar no religioso. Mas homem, a gente vê, vamos ver pra frente, vamos ver, beleza. Isso foi em 2013. E quando foi... Aí eu lembro que nós chegamos em um certo lugar, numa barraquinha que tem ainda aqui embaixo. E encontrei uma mulher, assim, ela era diaconisa, hoje ela dorme, no Senhor. Eu creio que ela se arrependeu. Ela dorme hoje no Senhor.
Eu creio nisso, porque ela se afastou do evangelho. Ela era diaconisa, se afastou do evangelho. E ali bebendo, né? E ela tava com um copo de traçado, né? De cachaça na mão. E ela era muito usada quando ela era diaconisa. E também depois que ela bebeu, porque o dom não sai. E ali ela falou pra mim, perguntou assim, vocês são casados? Eu falei assim, somos casados sim. E ela falou assim, não, mas são casados nos religiosos. Não, só somos casados no civil, ainda não religioso. Ela falou assim, olha, mas Deus quer o casamento de vocês. O casamento de vocês é isso. Então, ó, bota um vestidinho, chama o pastor, mas ora pelo seu casamento. Na mesma hora eu olhei para meu marido assim, eu falei assim, confirmação. É confirmação. Deus, ele quer isso. E começamos a agitar as coisas, guardar dinheiro, trabalhar, guardar dinheiro. Eu lembro que os padrinhos de casamento, eu fui pedindo uma coisinha de cada um, olha, me dá tanto salgado, e foram, beleza. E eu lembro que no dia, eu fui experimentar o vestido, aí tinha lá o vestido normal, né, beleza, até aí tudo bem, beleza. Quando, no dia do casamento, que eu fui colocar o vestido, tinha o vestido e a grinalda, um outro rabo também atrás, que ficou lindo, ficou enorme. No dia eu não tinha experimentado, eu não tinha percebido isso. Naquela agitação de querer, não tinha percebido isso. E quando chegou, aí eu lembro que um pouco antes, em novembro mais ou menos, meu marido falou assim, amor, vamos deixar para maio o casamento, porque tá muito em cima, tem tanta coisa para fazer, vamos deixar para maio do ano seguinte. E eu falei assim, tá bom. Depois Deus bradou tão forte no meu coração e falou assim, não, eu quero agora. Eu falei assim, não, Deus tá mandando agora. A gente vai casar o que tem, mas vamos apresentar nosso casamento agora. Beleza, casamos. Eu lembro que no dia do casamento foi tão bonito, foi simples, mas foi tão bonito, que eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu realizei o teu sonho, né, de ver uma filha casando. Ela riu pra mim, me abraçou e falou assim, realizei meu sonho. Ou seja, Deus, ele realiza sonho. Era o meu sonho, mas também era o sonho dela. E passou dezembro, eu casei dia 7 de dezembro de 2013. Passou janeiro, fevereiro, março, abril. Lembra que eu falei que a gente ia adiar para maio? Quando chegou abril, a minha mãe faleceu. Minha mãe morreu. Gente, Deus, ele queria realizar o sonho da minha mãe. Ele queria que fosse agora, porque a minha mãe, que o sonho dela era ver uma filha vestida de noiva. Se eu casasse em maio, minha mãe não ia ver. O que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. A palavra de Deus é assim, que tu não vai morrer antes que a promessa se cumpra. Só ande na presença dele. Mesmo isso que você está passando esteja doendo tanto, não desista de Deus. Não desista da tua vida. Deus, ele vai cumprir. Se eu deixasse para maio, eu não ia desfrutar do meu casamento, porque eu sofri muito na perda da minha mãe. Minha mãe não ia ver, eu não ia ver, sabe? Então, eu vi ali o cuidado de Deus para com a minha mãe, para comigo também, que era meu sonho. Então, não importa o que você está passando hoje, a dor que você está passando hoje. Deus, ele é especialista de fazer do improvável milagre. Ele é especialista para fazer de uma dor se transformar em regozijo. Só basta a gente não desistir. Se tiver que voltar, como Noemi fez, volte. Se tiver que tirar algo da sua vida, ou colocar algo na sua vida, só ouça Espírito Santo. Porque se eu não tivesse ouvido Deus em novembro de 2013, eu ia casar apenas, eu nem sei se eu conseguiria casar em maio de 2014. Mas ele sabia que ele ia recolher minha mãe em abril. Então, a gente tem que, às vezes,
a gente chora tanto, a gente grita tanto, se desespera tanto, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus, dizendo, volte, ou fica, ou é isso, ou aquilo. Eu sei que a dor cega, eu sei que a dor sufoca, eu sei. Eu falo isso porque eu sei, eu não estou falando uma coisa de que eu não vivo ou não vivi. E também eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele pode, eu sei. Você tem que ter fé, eu tenho que ter fé. Viva cada dia. Quando eu me levanto de manhã, eu falo, Senhor, me ajuda esse dia. E quando eu durmo à noite, eu falo assim, Senhor, muito obrigada por esse dia. E ali, voltando para a palavra, em Ruth capítulo 4, diz assim, assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da sua vida, consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. A vizinhança lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é pai de Jessé e pai de Davi. O que Deus vai fazer na sua vida? Todo mundo que um dia viu você chegar de cabisbaixa, perdendo, tudo aquele que estão te vendo com dor, toda essa humilhação, o que Deus vai fazer na sua vida também vai alcançar olhos e ouvidos, talvez dessa nação, e você não tem noção. Teu ministério vai florescer tão grande que você será conhecida pelaquilo que Deus fez na sua vida. Você vai prosperar tanto, sabe, esse momento de fome, de escassez que você está passando, que depois você vai abençoar vidas. Hoje é um processo. Eu tenho aprendido, os outros falam que o de repente de Deus. O de repente para quem está do lado de fora. Mas não é de repente para Deus, porque Deus já está tratando. Deus já está movendo, a gente aqui não vê. A gente não consegue ver, eu falo para você, porque eu também não consigo ver, eu só consigo crer. Então o de repente de Deus não é tão de repente, assim, de repente para fora, de repente para o mundo, de repente para a tua vizinhança, de repente para as nações, de repente, mas para você não é de repente. Deus já está agindo em nossas vidas. Deus já está trabalhando. Essa dor já é o trabalho do Senhor. Já é Deus fazendo um milagre. Como assim, Cássia? Milagre na dor? Ei, a mulher para ter filho, ela sente dor, mas ela já está gerando um milagre. Davi, quando foi ungido a rei, era menino ainda. Até ele chegar a receber a coroa, o milagre já estava sobre ele, porque quando Samuel chega à casa de Jessé, Samuel já fala, já ora, e a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus já começou a habitar em Davi, ou seja, o milagre já estava com Davi, o milagre já era com Davi. Mas até ele receber a coroa, aí talvez ali os outros acham, de repente a coroa chegou. Não é de repente, gente. Esses momentos de dores que você está passando dentro da tua casa, no teu quarto escuro, debaixo do chuveiro, chorando, e Deus te consolando, você estando de pé, isso já é o teu milagre na tua vida. Deus já está agindo ao meu e ao seu favor. De repente, vai ser para a vizinhança. De repente, vai ser para a nação que Deus vai te levar. De repente, quem é essa pessoa? De repente apareceu assim.
Já viu até os cantores, para eu englobar mais, cantores de funk, né? Que passa fome na favela, aí faz uma música até mesmo diante daquilo que ele está vivendo, faz uma música chiclete e pum, botou na internet, aí o cara ganha isso, ganha aquilo outro. Aí você fala, pô, de repente apareceu. Não, de repente não. Ele passou fome lá atrás. Ele não tinha o que comer lá atrás, ele passou humilhação lá atrás. Talvez uma pessoa hoje que ouve, quer tirar foto, selfie, ouve a música dele, é a mesma pessoa que rejeitou ele lá atrás. Nunca é de repente. Existe um processo. Existe um processo que, infelizmente, tem dores. Porque para o crescimento, se não tiver dor, você não dá valor. Pessoas que não dão valor às coisas que têm, é porque não sabe a dor que foi para conseguir. Infelizmente, no nosso mundo existe pessoas que não dão valor até a outras pessoas. Porque essas pessoas não sabem o que é passar fome. São geralmente pessoas soberbas, pessoas egoístas que só pensam nelas mesmas. Geralmente pessoas assim que não sabem o valor de um prato de comida porque nunca passou fome. Não sabe o valor de um abraço porque nunca esteve sozinho. Não dá valor nem até Deus, infelizmente. Porque não sabe o que é estar desempregado, depender dos outros, sabe? Ser rejeitado. Pessoas não sabem. E existem pessoas assim que não sabem. Aí é necessário passar por um momento de dor para dar valor a um dia de respiração. Eu tenho certeza que pessoas hoje que passaram pela Covid, ou pessoas até parentes mesmo que passaram, que perderam, ou pessoas mesmo que ficou no CTI, na UTI, tentando respirar. Hoje em dia a gente com certeza a mente mudou. Porque em qualquer momento ela podia ficar sem respirar. Gente, eu não passei por... Eu tive a Covid, mas graças a Deus não precisei ir para o hospital. Mas quando eu falava, eu já me cansava. Eu tinha medo. Tinha medo de falar, eu tinha medo. Uma vez me deu um ataque de pânico. Porque estava tão difícil de respirar que piorou porque eu tive ataque de pânico. Então imagina essa pessoa que tem que ser entubada, ou tem que ficar lá no oxigênio, e saber que não tinha, que homens grandes estavam roubando oxigênio, gente. Pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que hoje essas pessoas acordam e faz, ó. Obrigada, Deus. Só sabe o valor da respiração da vida quem já teve quase à beira da morte. Só sabe o valor de 1 minuto de respiração. Porque eu aprendi uma coisa também nessa luta que eu estou passando. Existe perspectiva de visão. 1 minuto respirando não é nada. Mas passa 1 minuto sem respirar. Aí você dá valor a ser 1 minuto de respiração. Aí 1 minuto é rápido, você respirando. Eu estou aqui há 38 minutos, respirando. Imagine 1 minuto puxando o ar. Então, o que eu digo para você, depois que você passar por essa luta, depois que você passar por essa prova, você vai sair uma pessoa melhor. Você vai dar valor às coisas melhores. Você vai poder falar com propriedade do que Deus fez na sua vida. Vai poder ser um testemunho na vida de outras pessoas. Então não desista da tua vida. Não desista. Esse momento vai passar. Nada dura para sempre. Deus só está te moldando. Deus só está gerando em você o milagre que você tanto espera e milagre que você nem espera. Porque a palavra de Deus diz que Ele faz infinitamente mais aquilo que pensamos e imaginamos. Imagina, gente. Essa dor é só dor de parto. Essa dor é dor de parto. Uma hora vai nascer. Uma hora as coisas vão voltar para o lugar.
Uma hora o teu milagre vai chegar nas suas mãos. Aquilo que você tanto sonhou. Sabe por quê? Você vai dar valor ao que você vai ter na mão, o que Deus vai te dar nas suas mãos. O que você tem pedido ao Senhor? O que Deus prometeu para você? Vai cumprir. Só não saia do caminho da promessa. Por causa dessa leve e momentânea tribulação. Eu falo que Paulo foi meio sarcástico nisso. Meu Deus. Essa leve e momentânea tribulação. Sabe o que é isso? É que ele sabe que vai passar. Amém? Eu espero que na próxima eu consiga falar com a Daisy, né? Eu não sei o que aconteceu, mas enfim. Mas eu creio que de alguma forma você vai ser abençoado. Compartilhe esse vídeo. Talvez com pessoas que estão passando por algum momento de depressão, entrando nesse quadro de depressão. Compartilhe esse vídeo. Não esqueça de Deus, porque Ele não se esqueceu de você. Parece que Ele não está aí, mas Ele está só te observando, te abraçando, e você não está percebendo porque a dor está sendo tão intensa que muitas das vezes a gente não percebe. Mas Deus, Ele vai fazer na sua vida o que Ele prometeu. Amém? Fique com Deus, fique com essa palavra. Beijos.